Você já se pegou naquela situação constrangedora e pensou: se eu tivesse feito diferente, isso não teria acontecido? A verdade é que pequenas atitudes e cuidados podem salvar você de momentos embaraçosos, e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Primeiro, preste atenção à sua comunicação. Falar de forma clara, manter o tom de voz adequado e não interromper os outros são detalhes simples que fazem uma grande diferença. Escutar atentamente é tão importante quanto falar, porque ninguém gosta de alguém que parece desinteressado ou que está apenas esperando sua vez de falar. Outro ponto essencial é a postura e a linguagem corporal. Cruzar os braços pode passar uma sensação de fechamento, enquanto manter-se ereto e com gestos naturais demonstra segurança. Pequenos detalhes, como manter contato visual na medida certa e sorrir no momento certo, podem mudar completamente a percepção que os outros têm de você. Além disso, vestir-se de forma adequada para cada ocasião é mais do que estética. Transmite cuidado e respeito. Isso não significa seguir tendências ou gastar muito, mas sim estar consciente do contexto e escolher roupas limpas, bem ajustadas e que combinem com a situação. Também é importante cuidar da sua imagem digital. Com tantas interações online, um post fora de hora, uma foto comprometedoras ou uma resposta impensada podem gerar constrangimentos que se espalham rapidamente. Pensar antes de publicar é sempre a melhor política. E falando em pensar, nunca subestime o poder de conhecer os limites sociais. Saber quando é apropriado fazer piadas, compartilhar opiniões ou contar histórias pessoais é essencial para evitar situações embaraçosas. Não se esqueça da empatia. Prestar atenção nas reações das pessoas, perceber quando alguém se sente desconfortável ou ajustar seu comportamento conforme o ambiente. São atitudes que demonstram maturidade e ajudam a evitar constrangimentos. Todos nós passamos por momentos de vergonha de vez em quando, mas com atenção aos detalhes, comunicação consciente e respeito pelos outros, você pode minimizar essas situações e se sentir mais confiante em qualquer contexto. Então, da próxima vez que estiver prestes a falar ou agir, lembre-se, pequenas escolhas fazem uma grande diferença. E isso não é apenas sobre não passar vergonha, mas sobre construir uma presença que as pessoas respeitam e admiram. Outro ponto que muita gente esquece é o cuidado com o vocabulário. Usar palavras ofensivas, gírias em excesso ou expressões inadequadas pode causar uma impressão negativa instantaneamente. Às vezes, uma simples escolha de palavra faz toda a diferença entre passar uma imagem de confiança ou de descuido. Além disso, atenção aos exageros. Tentar impressionar contando histórias grandiosas ou se mostrar superior nunca funciona como você espera. Pelo contrário, pode gerar desconforto e constrangimento. Saber lidar com imprevistos também é fundamental. Todos nós enfrentamos situações inesperadas, uma falha técnica, um atraso, uma pergunta difícil ou até um comentário inesperado. A forma como você reage a essas situações revela muito sobre você. Manter a calma, ter senso de humor e, quando necessário, admitir erros com naturalidade mostra maturidade e evita que momentos pequenos se transformem em grandes constrangimentos. Outro detalhe que poucos percebem é a importância de lembrar nomes e detalhes sobre as pessoas. Isso demonstra atenção e interesse genuíno, evitando situações desconfortáveis em que você parece desatento ou desinteressado. Além disso, pequenas gentilezas, como cumprimentar as pessoas, oferecer ajuda ou agradecer de forma sincera, criam uma imagem positiva que ajuda a prevenir constrangimentos. E não podemos esquecer da pontualidade. Chegar atrasado, mesmo que por pouco tempo, passa uma mensagem errada sobre seu comprometimento e respeito pelos outros. Organizar-se, planejar seus horários e se antecipar a possíveis atrasos é uma forma simples de evitar constrangimentos e mostrar responsabilidade. Em resumo, não se trata apenas de evitar situações embaraçosas, mas de construir uma presença consistente, respeitosa e confiante. A atenção aos detalhes, o cuidado com a comunicação, o respeito pelos outros,
e a maneira como você reage aos imprevistos são o que realmente fazem a diferença. Com prática e consciência, você consegue não só evitar passar vergonha, mas também deixar uma impressão positiva duradoura em qualquer ambiente. Além de tudo isso, é essencial saber como se portar em situações sociais mais complexas. Reuniões de trabalho, festas, eventos familiares ou encontros com pessoas que você acabou de conhecer exigem atenção redobrada. Nesses momentos, observar o ambiente e adaptar seu comportamento é crucial. Às vezes, a diferença entre passar despercebido ou ser lembrado positivamente está nos detalhes mais simples. Um sorriso no momento certo, ouvir mais do que falar, ou fazer um comentário que agregue à conversa, sem querer se destacar demais. Outro ponto que muitas pessoas subestimam é a inteligência emocional. Controlar emoções como raiva, frustração ou ansiedade em público evita situações constrangedoras e faz com que você seja visto como alguém equilibrado. Respirar fundo antes de reagir, pensar antes de responder e manter a calma, mesmo diante de críticas ou provocações, ajuda a manter sua imagem intacta e evita arrependimentos posteriores. A etiqueta digital também merece atenção especial. Hoje em dia, grande parte das interações acontece online, e o que você escreve, compartilha ou comenta pode ser interpretado de diversas maneiras. Evite mensagens agressivas, comentários impensados ou respostas impulsivas. Antes de apertar enviar, vale a pena se perguntar: isso é útil, verdadeiro e respeitoso? Essa prática simples pode salvar você de muitas situações constrangedoras. Outro aspecto frequentemente esquecido é a preparação. Chegar a um evento, reunião, ou até mesmo um encontro informal sem algum preparo pode gerar insegurança e situações embaraçosas. Pesquisar sobre o assunto da conversa, se informar sobre as pessoas presentes ou simplesmente pensar em alguns tópicos para falar já faz uma enorme diferença. O preparo transmite segurança e evita momentos de silêncio desconfortável ou respostas improvisadas que não soam naturais. Além disso, a capacidade de rir de si mesmo é uma ferramenta poderosa. Todos cometemos erros, e saber lidar com isso com bom humor transforma o constrangimento em leveza. Admitir uma falha com naturalidade e uma pitada de humor mostra confiança e evita que a situação fique pesada. Ao mesmo tempo, é importante não exagerar ou se autodepreciar, mantendo sempre o equilíbrio entre humildade e autoestima. Outro detalhe que não pode ser ignorado é a escuta ativa. Prestar atenção de verdade nas pessoas, demonstrar interesse genuíno e lembrar detalhes das conversas não só evita gafes, como fortalece relacionamentos. Pequenas ações, como usar o nome da pessoa, retomar algo que ela disse antes ou fazer perguntas relevantes, fazem com que você seja lembrado de forma positiva e evita que pareça desatento ou desinteressado. E, claro, não podemos esquecer do autocuidado. Higiene pessoal, aparência organizada e postura corporal são fundamentais para causar uma boa impressão. Não se trata de vaidade, mas de respeito por si mesmo e pelos outros. Estar limpo, cheiroso e bem apresentado cria confiança e evita situações desconfortáveis, principalmente em ambientes sociais e profissionais. Por fim, a chave para evitar constrangimentos não está apenas em seguir regras rígidas, mas em desenvolver consciência sobre como suas ações impactam os outros. Ser atento, respeitoso, bem informado, preparado e emocionalmente equilibrado permite que você navegue por qualquer situação social com mais segurança e naturalidade. Pequenos ajustes no dia a dia podem transformar completamente a forma como você é percebido e evitar momentos de vergonha que, muitas vezes, poderiam ter sido prevenidos com simples cuidados. Seguindo essas práticas, você não apenas evita passar vergonha, mas também constrói uma imagem de confiança, respeito
e maturidade que será reconhecida e valorizada em qualquer ambiente. E lembre-se, a perfeição não é o objetivo, mas sim a atenção consciente aos detalhes que fazem a diferença. Com prática e reflexão constante, você vai perceber que situações constrangedoras se tornam cada vez mais raras e sua presença cada vez mais positiva. Outro aspecto essencial é aprender a lidar com críticas e feedbacks, sejam eles construtivos ou não. Muitas vezes, o constrangimento surge justamente quando não sabemos como reagir. Em vez de se defender imediatamente ou ficar na defensiva, ouça atentamente, reflita e responda de forma equilibrada. Reconhecer pontos de melhoria e demonstrar abertura para aprender não apenas evita situações embaraçosas, mas também constrói respeito e credibilidade. Saber fazer perguntas na hora certa também é uma ferramenta poderosa. Perguntar algo relevante mostra interesse e engajamento, mas é importante ter cuidado para não parecer invasivo ou desinformado. A chave é equilibrar curiosidade com respeito ao espaço do outro. Uma pergunta bem feita pode transformar uma conversa comum em um diálogo memorável, enquanto uma pergunta inadequada pode gerar constrangimento imediato. Outra habilidade muitas vezes negligenciada é o timing social. Saber o momento certo de falar, de rir, de compartilhar uma opinião, ou mesmo de se retirar de uma conversa, faz toda a diferença. Ser impulsivo ou falar sem pensar pode levar a mal-entendidos ou a comentários que soam ofensivos. Observar sinais sutis, como linguagem corporal, tom de voz e expressão facial, ajuda a perceber quando é o momento adequado para agir. No fim das contas, evitar passar vergonha não é sobre se tornar perfeito ou seguir regras rígidas à risca, mas sim sobre cultivar consciência, atenção e respeito em tudo o que fazemos.